Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis minha mãe e meus irmãos. Meu irmão, minha irmã. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós começa dizendo que, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus não interrompe a sua missão junto àqueles que o Pai confiara para atender a sua família biológica. Tudo nos leva a crer que os familiares de Jesus tenham ido à sua procura para buscá-lo, pois eles haviam ouvido falar que Jesus estava fora de si. Você pode conferir em Marcos 3, versículos 20 e 21. E provavelmente Jesus sabia da intenção de seus familiares, o que pode justificar a sua reação. É normal a preocupação dos familiares de Jesus. Ora, de uma hora para outra, eles veem Jesus cercado por multidões, se misturando com prostitutas e cobradores de impostos. É compreensível essa preocupação deles para com a pessoa de Jesus, afinal, eles ainda não tinham uma clareza sobre a sua missão, sobre o caminho que Jesus haveria de percorrer em obediência ao Pai. Até mesmo sua mãe não tinha essa clareza. Ela foi compreendendo aos poucos, passo a passo, à medida em que os fatos iam acontecendo, e ela, associando-os com as revelações do anjo na Anunciação e com a profecia de Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus ao templo. Jesus certamente levava uma vida modesta na pacata cidade de Nazaré. Mas a partir do momento em que ele assume o seu ministério, tudo muda. É o seu lado divino que prevalece, mas prevalece dentro da sua humanidade, isto é, Jesus não deixou de ser humano para ser divino. Pelo contrário, foi na sua humanidade que ele revelou a sua divindade. Assim que Jesus assume a sua missão, a missão que o Pai confiara, é natural que houvesse um certo rompimento com a sua família de sangue. Porque a partir de então, ele se ocuparia com as coisas do Pai. Algo semelhante a um jovem que sai de casa, ou para abraçar o matrimônio ou o sacerdócio. Para muitos, a atitude de Jesus descrita neste evangelho soa como um desprezo dele para com a sua mãe, o que não corresponde com a verdade. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com estas palavras, Jesus não desconsiderou sua mãe, pelo contrário, a elevou, pois ninguém mais do que ela já fazia a vontade de Deus. Maria se colocou como serva de Deus desde o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Sempre que deparamos com este evangelho,
ficamos centrados na referência que Jesus faz de quem é a sua família, ou questionando se Maria teve ou não outros filhos. Com isso, deixamos de meditar a mensagem principal do Evangelho, que é um convite a fazermos a vontade do nosso Pai do céu. Fazer a vontade do Pai é o único requisito que Jesus nos apresenta para que possamos fazer parte da sua família. Amém? Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus, que você tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.